Olá, muito bom dia a todos. Para quem assiste à tarde, boa tarde. Para quem assiste à noite, boa noite. E para quem assiste de madrugada, uma boa madrugada. Você fez a melhor escolha, você decidiu ouvir a palavra de Deus, amém? E dentre tantas oportunidades, não é mesmo, amados? Dentre tantas opções que nós temos, tanto no Facebook quanto no YouTube, você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Você escolheu a boa parte, amém? Que é ouvir sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Deus, amém? E hoje a palavra revelada foi Atos, capítulo 13. Nós vamos ler em duas partes, amém? Primeiro nós vamos ler o discurso de Paulo, tá? Saulo já se converteu aí nesse contexto, já fez a sua primeira viagem missionária como Paulo. Então, o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, na Psídia, e a oposição dos judeus. Então, Paulo vai em missão falar do evangelho primeiramente para os judeus aqui nesse contexto. E nós vamos ler dos versículos 26 de Atos 13 até o 30, e depois, tá? Nós já vamos ver que os judeus vão rejeitar, né, gente? Como sempre. É por isso que a palavra diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E eles sentem muita inveja, né? Eles não aceitam o evangelho da graça. E Paulo e Barnabé usam de ousadia. E aí, quem recebe a mensagem, pasmem, é os gentios. O que são os gentios? Os que não são judeus. Então, aí nós vamos ler depois do versículo 45 até o 52. Então, Atos 13, primeiramente dos versos 26 ao 30 e depois dos versos 45 ao 52. Amém? E diz assim a palavra de Deus. Paulo falando já para os judeus, pregando na sua viagem missionária. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Então Paulo chega ali numa sinagoga, um lugar onde os judeus se reuniam para oferecer rituais ao Deus, né, ao Deus de Abraão, como eles chamavam, e Paulo chega lá naquela sinagoga como um deles, porque Paulo é judeu, amém? Paulo era judeu, no caso, e fala para eles, começa a pregar. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. Então era comum ali nas sinagogas, amém? Os rabinos, né, os mestres da lei, se reunirem nos sábados para ler a Torá, o Velho Testamento. O que os profetas fizeram do Velho Testamento, né? Aquela coisa que o povo saiu do Egito, saiu da escravidão. Então eles relembravam isso todos os sábados, o Velho Testamento. Mas Paulo aqui traz a novidade de vida. Paulo traz um novo contexto. É isso que Deus quer revelar para a sua vida hoje, meu amado e minha amada que me assistem nesse momento. Novidade. Amém? Um evangelho puro e prático, um evangelho não religioso, não cheio de regras, mas que você vai se opor de fazer o que desagrada a Deus por livre e espontânea vontade, porque o Espírito de Deus vai te convencer e isso não vai ser doloroso para você. Eu tiro por mim, amém? Eu hoje, quando o Espírito Santo me incomoda, eu simplesmente não faço, eu não fico sentindo vontade de fazer. Pelo contrário, eu me sinto feliz porque eu sei que eu agradei a Deus. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Paulo aí ressalta para o seu povo judeu que os próprios judeus mataram Jesus, que é o rei deles, o rei da glória. O rei não só deles, como o rei da humanidade. Amém? O príncipe da paz. É o príncipe que governa a terra, amém? Apesar de ela estar sob o domínio do príncipe deste mundo, mas o domínio é de Jesus. Satanás só vai agir onde Jesus permitir, onde o próprio Deus, que é Jesus, permitir, amém?
E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tiraram-o do madeiro e puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então aí ele explica para o próprio povo dele, que está incrédulo nesse contexto. Paulo já havia tido um encontro com Deus. Jesus se revelou a Paulo quando ele ainda era Saulo, tá? Um judeu ultra-ortodoxo, criado aos pés de Gamaliel, que era o maior dos mestres da lei daquela época. E Jesus aparece e fala: sou eu, Paulo. Sou eu, Saulo, né? No caso ainda era Saulo, o Cristo, a quem tu persegues. Mas antes, o que Jesus fez? Cegou Paulo. Paulo ficou cego por uns dias. E aí, quando ele conseguiu enxergar, já foi o próprio Deus, Jesus ali revelado para ele. Então, gente, assim aconteceu com os judeus e ainda permanece até hoje. Amém? Os judeus estão cegos pela permissão do próprio Deus. Pela permissão do próprio Deus. Para quê? Para que os gentios tenham acesso à salvação. Que os eleitos de Deus, o povo dele, Jesus é judeu. Jesus era um judeu quando ele veio à terra e ele é judeu. Ele veio da raiz de Davi. Amém? E por isso, pela cegueira que Jesus permitiu que os judeus vivessem naquele contexto, e até hoje nós, os gentios, os que somos latinos aqui do Brasil, os que são gregos, tivemos acesso à salvação. Amém? Então Paulo contou isso para o povo dele, mas o povo dele rejeitou. Então com Deus é assim, amados. Não quer, ele vai procurar quem queira. Foi o meu caso com Jesus. Várias mulheres que estavam de saião até o pé, que estavam ali cumprindo, né, a exigência das denominações, vacilaram porque estavam falando de boca, estavam se privando de várias coisas, mas não estavam vivendo o que estavam pregando. Então aí Deus, ele se dá o trabalho, porque ele é Deus. Ele me tirou lá do monturo do mundo, ele teve paciência comigo, tá? Eu ainda vou fazer 5 anos de convertida, agora em setembro, e ele exaltou. Ele me escolheu para falar. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Tá lá em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Amém? Ele escolhe aqueles que não são, para reduzir a nada os que pensam que são, para que nenhum mortal se glorie perante ele. Então, Paulo fala e os judeus rejeitam, mais uma vez, amados, desde que Jesus veio a essa terra, os judeus rejeitam ele. Mas a consequência disso vai ser o quê? Nós, os gentios, os que aceitamos o evangelho, vamos subir com Jesus nos ares. Não vamos passar a grande tribulação até o fim. Nós podemos passar pelo começo dela, que eu acredito que seja na metade de 2019, né? Porque para mim a gente entrou na tribulação em 2015, na última lua de sangue, que se eu não me engano foi em setembro. Então conta aí 3 anos e meio, de setembro de 2015 até mais ou menos, dá o que? Setembro de 2018, 3 anos, né? Perdão, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, mais ou menos em março de 2019. Na minha opinião, tá, gente? Eu não tô seguindo escatologia nem nada. É o que o Espírito Santo me revela. Nós entraremos na grande tribulação. E o povo de Deus vai estar na terra ainda? Eu acredito que sim. Mas logo no começo nós seremos arrebatados. Amém? Arrebatados, perdão. Então, são os últimos tempos. Mas ainda naquele contexto, Paulo estava chamando os judeus à redenção que vinha do Mashiach, de Jesus, amém? E que vem até hoje. Amados, a verdade não mudou, a porta não ficou larga, ela continua estreita, amém? Então, o que a gente vai ver aí agora, pulando um pouquinho para o versículo 45 até o 52. Amém? Então, do versículo 45 ao 52, os judeus, após rejeitarem, né, aquela promessa de salvação dita por Paulo, essa salvação passa a ser oferecida aos gentios. Então, como nós vamos ler aqui. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. É aquilo que nós falamos até agora. Não quer, vai ter quem queira. Então, eles não quiseram. Eles tiveram acesso, mas rejeitaram. Só que Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus.
Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então somos nós, latinos, gregos, os povos que não são judeus, amados. O que é que representa um povo judeu? Que tenha nascido de mãe judia, tá? O ventre judeu da mulher é o que vai desencadear as próximas gerações dos judeus. Então, o fato de nós sermos gentios significa que nós não nascemos judeus, mas a salvação nos foi proposta a partir da rejeição do povo eleito, que são os judeus. Amém? Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então, Paulo passa a ser luz para os gentios. Paulo era um judeu original, foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei daquele contexto. Porém, ele teve um encontro com Jesus. Amém? Como eu já falei no outro vídeo. Então, Deus o escolhe para a luz para os gentios, para os povos que não são judeus. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Então, olha só o paradoxo aí. Primeiramente, é oferecido aos judeus. Paulo vai nas sinagogas e prega sobre a redenção, que Jesus foi morto, mas que Jesus ressuscitou, que Jesus não permaneceu morto, que Jesus venceu a morte. Amém? E que só há uma maneira de ser salvo, de ser salva, que é crendo em Jesus. Mas os judeus rejeitaram. Mas os gentios aceitaram com alegria. A Bíblia diz aqui, Atos 13, 48, versículo. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. É assim, amados, se você for falar do verdadeiro evangelho, se você for falar que a porta continua estreita, se você for falar que aquela pessoa aparentemente nada a ver para a religião, tem acesso à salvação, tem acesso a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, você vai provocar ira, você vai ser perseguido, perseguida, você vai ser odiado ou odiada. É desse jeito. Desde que Adão come do fruto, nós herdamos esta característica de Lúcifer. Nós herdamos isto, a inveja, o ódio, tudo que não presta. Saibam que tudo que não presta nós herdamos de Lúcifer, ao Adão comer do fruto. Amém? Lá no Éden. E os 51 e 52, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, é isso que a Bíblia quer nos dizer aqui. Nós não devemos ficar tristes quando formos rejeitados em algum lugar por levar a mensagem do Senhor. Porque mais lá na frente, nós vamos ser amados. Nós vamos ser compreendidos, como aconteceu nesse contexto. Então, quando eles pregaram para os gentios aceitaram aquela mensagem e se alegraram em Deus, aceitaram a salvação. Amém? Então, Paulo e Barnabé não ficaram, ai, porque ninguém nos ouve, ai, porque eles nos odeiam. Não, gente, eles foram em frente. Então, vá em frente. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Não pense, o inimigo vai usar bocas para dizer, mas você está indo rápido demais, você está atropelando todo mundo com essa história de ser crente. Não interessa. Tá aqui dizendo, gente, no versículo 51, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Fizeram a missão deles, cumpriram e foram adiante. Não fique pensando nas pessoas que você perdeu, nas pessoas que saíram do evangelho. Não, vai em frente, porque mais lá na frente vai ter almas para ganhar. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Depois eu vou editar, colocar tudo juntinho no YouTube. Você pode ver até a meia-noite de hoje. E vamos orar, né, amados? Vamos orar. Se você quiser, deixe seu pedido de oração. Nós vamos agora estar orando baseados nessa palavra de Atos 13. Nós lemos do versículo
26 ao 30, primeiramente Paulo pregando para os judeus, primeiramente para o povo eleito, e após a rejeição desse povo, nós já vemos Paulo e Barnabé cheios da ousadia do Espírito, dos versículos 45 ao 52, pregando para os gentios. E os gentios, ao contrário dos judeus, recebendo essa mensagem do evangelho, se alegrando, e com isso, com o fato de Paulo e Barnabé terem cumprido a missão que Deus os havia dado, ordenado, eles saem para outra cidade cheios de alegria e do Espírito Santo, como diz no verso 52. Amém, amados? Então vamos orar nessa hora. Amém, Senhor. Nós te glorificamos por mais um dia, Pai, tendo a oportunidade de falar pela internet, Deus, das tuas maravilhas, das tuas grandezas. Ah, Senhor, nos ajuda, Deus, a não ficarmos paralisados quando alguém rejeitar o teu evangelho através de nossas bocas. Senhor, nos ajuda a nos dar ousadia como deste a Paulo e Barnabé. Ah, Deus, se 1 ou 2 não quiserem, Senhor, haverão 700 que podem dobrar os seus joelhos lá na frente a Ti. Então, Deus, nos capacita. Ah, Deus, capacita a nossa vida para falar do Teu poder. Em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, tira toda a paralisia ministerial, toda pessoa que está decepcionada com homens dentro de igrejas, de denominações, talvez até tenha se decepcionado com líderes, Pai. Tira o foco dessa pessoa de homens e coloca o foco em Ti. Ah, meu Deus, porque se eu tivesse ido por homens, eu já teria me desviado há muito tempo, mas como Tu sempre foste o meu tudo, meu Deus, eu cada vez sou mais apaixonada por Ti, e assim eu profetizo que vai ser para os meus irmãos. Senhor, leva almas essa semana para a casa de oração, leva, porque ali é o evangelho verdadeiro e genuíno, que não quer um centavo de ninguém. Cantarabaxe, anda labassurianda de canto. Deus, leva essas pessoas e aquelas que não admitem ser confrontadas, como muitas que já passaram por ali. Tira mesmo, Jeová, tira mesmo, porque não fazem a mínima falta, porque nós queremos aqueles, Senhor, que se rendem à Tua palavra, porque a porta continua estreita. Anda labassuire, canta labassou. Ela nunca, Deus, mudou. Ah, Pai, ela não passou por reformas. Canta rabaxe, anda labassuire. Deus, traz, Senhor, até nós como liderança quem realmente quer a Ti. Como Paulo fez ali, os judeus rejeitaram, ele não ficou se lamentando, mas cheio de ousadia, ele foi pregar para outro povo, os gentios que aí sim aceitaram. Deus, tira toda a doença física e espiritual que nos impede, Deus, de evangelizar, de falar do Teu amor, do Teu poder, da Tua salvação principalmente. Ah, Deus, já são os últimos tempos, arrebate-nos contigo nos ares, como diz a Tua palavra em Apocalipse. Canta labachurianda labassou, mequenefaz, Rei calabaias de canto enenahai. Eu te apresento agora a vida da tua filha Ariana. Senhor, ela está pedindo oração aqui. Deus, eu não sei quem fez a cabeça dela para sair daquele grupo, dela e do Tiago, mas o fato é que tu me falas que ficaste muito triste com essa atitude dos dois, porque eles estavam crescendo ali. Deus, tu me falas que se hoje o Tiago tem portas abertas, não é por causa de missionária nenhuma da cidade dele, mas é por causa da luz para os gentios que lhe foi dada através daquele grupo de WhatsApp. Ah, Deus, convence, porque quem convence não sou eu, mas é o Teu Espírito Santo de Deus. Mostra a cara daquela que eles pensam que é tua, mas não é. Pelo contrário, é da sinagoga de Satanás. Cantarabaxe, anda labaixo, cantarabaxe, anda labassuri, anda de canto. Eu não vou mais me opor, Senhor Jesus, de falar as verdades que Tu me mandas. Ah, Deus, toca no coração deles. Deus, coloca gratidão pelo evangelho genuíno que entrou através da nossa obra, casa de oração. E agora, Senhor, eu te peço, tira toda a paralisia da Ariana espiritual. Deus, ela vai andar, Pai.
Ah, Deus, tu ordenas a ela, pega o teu leito e anda, mulher. Como tu falaste para aquele paralítico, Senhor. Toma a tua maca e anda, canta labachure, anda labaçou. Cuidado com quem ouves, menina, te diz o Senhor. Cuidado com quem escutas. O teu ouvido é muito amplo, Ariana. O teu ouvido é muito amplo. Tu tens que reter o que é bom. O que não é bom não bate mais na tecla. O que já te incomodou, parte pra frente, parte pra diante, não fica retida no passado. Assim me ordena te dizer o Senhor nesta manhã, e canta labachúria. Deus, eu oro eu oro agora pelos meus irmãos, Pai, que me assistem de fora do Brasil. Senhor, lança uma semente no coração deles, Pai eterno, para que o Evangelho penetre com verdade, como diz na Tua palavra em Efésios 6, Senhor, vestindo o capacete da salvação e a couraça da justiça, como diz na Tua palavra em Hebreus, cortando como uma espada de 2 gumes a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e também apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Cura os enfermos, essa doença não é para a morte, te diz o Senhor, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado. Ah, Deus, toca no coração dos orgulhosos, tira toda a herança de Lúcifer através do Éden, Deus, através da queda do homem, canta labachurianda labassoa, neutraliza toda a inveja, neutraliza todo o orgulho, neutraliza todo o ódio, todo pensamento de vingança. Em nome de Jesus eu te peço, a Deus, coloca esta palavra em nossos corações, que nós devamos pregar onde formos enviados, como Paulo fez, sem se importar com os que se levantavam contra. Em nome de Jesus eu te peço, cura toda a depressão, toda enfermidade provém do pai da mentira e portanto ela é mentirosa. Temos que crer no Pai da verdade. Ah, Deus, cura, transforma, liberta, leva almas até nós naquele projeto que nasceu no teu coração. É o que te peço, Senhor Jesus, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amados, é forte, é muito forte o que Deus fala. E muitas vezes quando nós pedimos oração, nós temos que estar dispostos a ouvir a disciplina que vem dele. Amém? Então, quem tiver olhos para ver, veja. Quem tiver ouvidos, ouça. Cuidado. Nem tudo que traz o nome de Deus é realmente de Deus. Amém? Foque naqueles que você sente pelo Espírito e o próprio Espírito te convence que são luz para os gentios. Aleluia. Cerque-se da sabedoria de Deus. E se Deus te ordenar a se afastar de situações e pessoas, obedeça. Amados, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Se hoje eu cheguei até aqui no Evangelho, num caminho reto, foi porque eu fui obediente. Foi porque eu não olhei para trás como a mulher de Ló. Então tenha gratidão. Sabe, muitas pessoas tiveram acesso ao verdadeiro Evangelho através da nossa obra, seja fisicamente ou pelo grupo do WhatsApp, mas se rebelaram, amados. Como diz aqui nessa palavra, se igualaram àqueles judeus, cheios de inveja, blasfemando, contradizendo. Então um dia você vai pagar o preço. Seja grato. O Senhor fala lá para as igrejas de Apocalipse, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, porque senão eu vou remover o castiçal. Não deixe que Deus remova o seu castiçal. O seu castiçal é a sua unção. O seu castiçal é a chama de Jesus que está em você. Não deixe que isso se retire, porque senão a sua vida acabou. Porque senão a sua vida já era. Eu não quero viver sem o meu castiçal, sem aquilo que Deus soprou em mim. Então, amados, reflitam, arrependam-se, falem. Se o Senhor vos ordenar a falar, falem, não fiquem com medo. Vocês não foram chamados para espírito de covardia. A Bíblia fala, eu não vos dei espírito de covardia, mas de ousadia, de liderança. É isso que Deus quer de nós. Amém? Tenham todos um bom dia e me perdoem pelas falhas na transmissão. Mas quem puder assistir tudo editado no YouTube, amém.
Então até logo e até o próximo ao vivo. Shalom a todos!